Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês para mais uma aula, mais assunto novo, muito conteúdo e conteúdo importantíssimo para o dia a dia clínico da gente, tá certo? Então, hoje nós vamos abordar um assunto extremamente importante, tá? Vamos falar sobre equipamentos de proteção individual. Nós vimos em aulas anteriores em relação a doenças infectocontagiosas, né? Falamos sobre acidentes de trabalho e a gente consegue minimizar essas duas coisas que a gente falou em aulas anteriores com o uso de equipamentos de proteção individual. Não só na área da saúde, tá, pessoal? Cada área profissional, digamos assim, tem o seu equipamento de proteção individual. Por exemplo, o engenheiro, o arquiteto, né, o mestre de obra, precisam utilizar capacetes, botas de plástico grossas, né? Enfim, são vários artefatos aí que nós utilizamos para quê? Para garantir a nossa segurança ao executar o nosso trabalho, tá? Então é uma aula extremamente importante que vocês precisam estar atentos, porque isso é protocolo que deve ser seguido a partir do primeiro dia que vocês forem trabalhar. Então, chegou na clínica, primeira coisa que faz, veste-se com os equipamentos de proteção individual, tá joia? Então, vamos deixar de papo furado, né? Vamos para a nossa aula propriamente dita. E aí, a gente começa com educação para autocuidado. Educação para autocuidado é a nossa matéria e a gente vai falar sobre equipamentos de proteção individual, conhecido como EPIs, tá joia, pessoal? Então, olha aí. O que são eles? Eu já dei aí uma pesquinha para vocês, né? São todos aqueles aparatos que nós utilizamos para nos proteger durante a execução do nosso trabalho. Mas o que é mesmo? Qual que é o conceito? Então, olha aí, dispositivos ou produtos de uso individual ou coletivo destinados à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança da saúde do trabalhador. Então, como vocês podem visualizar aqui, ó, no nosso caso, nós utilizamos jaleco, gorro, máscara, óculos de proteção, luvas, né, sapato fechado. Então, essa questão de segurança e saúde do trabalhador é extremamente importante. O uso dos EPIs fazem com que os riscos possíveis, né, os possíveis riscos de acidentes de trabalho reduzam. Por quê? Porque você está utilizando barreiras, você está se protegendo contra qualquer ameaça. No nosso caso, por exemplo, contra materiais pérfuro-cortantes que estiveram em contato com fluidos do paciente, como por exemplo sangue, saliva. Se a gente está sem luva e mexe com esse tipo de material, com esse tipo de fluido e tem um corte pequeno no nosso dedo, um exemplo, nós teremos uma possível contaminação, porque existe uma porta de entrada e você está manipulando fluidos corporais de um paciente. Então é extremamente necessário que a gente tenha cuidado e tenha consciência da importância dos EPIs. E aí vem esse questionamento. Por que a gente precisa usar o EPI durante o trabalho, né? Qual que é o objetivo de utilizar os equipamentos de proteção individual? Eu já disse para vocês, nos proteger, utilizar barreiras para que haja uma proteção em cima da gente relacionado ao nosso trabalho. Então, qual que é o objetivo? Proporcionar segurança aos trabalhadores em seu ambiente de trabalho durante a execução de suas atividades. Então, é necessário, pessoal. A gente viu aí, né, a ampla gama de doenças infectocontagiosas que existe, né? Em sala de aula nós vimos algumas delas, porque são infinitas, tá certo? Nós vimos as consequências dos acidentes de trabalho e como reduzir esse acidente de trabalho. E uma das maneiras é, além de seguir os procedimentos técnicos durante a execução do seu trabalho, né? Além de seguir todo o protocolo do procedimento que você vai realizar no seu paciente, é necessário ter consciência da importância da utilização dos equipamentos de proteção individual, dos EPIs, tá certo? É ele que vai ser a sua barreira física contra patógenos, contra
fluidos corporais do paciente que podem ter alguma contaminação, enfim. Então, é extremamente importante que nós tenhamos essa consciência em relação à importância da utilização dos equipamentos de proteção individual, tá? E como que surgiu isso? Larissa, me diz aí, prof. Desde sempre existiu os equipamentos de proteção individual? Ou alguém instituiu isso porque pôde perceber a importância de se haver uma barreira e uma proteção, né? Levando mais segurança aos trabalhadores durante a execução do seu trabalho. Então, olha aí, ó, o uso do EPI nasceu legalmente falando da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, tá? Por meio de um decreto de 1º de maio de 1943. Em seu artigo 160 foi determinado que em todas as atividades exigidas, o empregador forneceria o EPI. Então, é de obrigação do empregador fornecer para os seus funcionários, os seus colaboradores, todos os equipamentos de proteção individual para que o trabalho seja realizado. Então, se você trabalha em uma clínica, em um consultório, enfim, em alguma instituição, eles precisam disponibilizar para vocês todos os equipamentos de proteção individual necessários, tá joia? No Brasil, a legislação sobre os EPIs é a norma regulamentadora número 6, que visa todos os aspectos do equipamento de proteção individual, tá? E quando é necessário fornecer os equipamentos de proteção individual, pessoal? Então, a empresa é obrigada a fornecer ao empregado gratuitamente nas seguintes circunstâncias. Olha aí. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou de doenças ocupacionais, a empresa tem a obrigação de ceder os equipamentos de proteção individual. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, ela também tem essa obrigação, tá joia? E para atender situações de emergência. Então, nessas situações, as empresas têm obrigação de ceder o material, tá? Ceder os equipamentos de proteção individual. Aqui em cima eu falei que o empregador tem necessariamente que fornecer, mas existem os fatores, os tópicos, né? Que são esses. Nessas circunstâncias, o empregador precisa fornecer ao seu funcionário, ao seu empregado, os equipamentos de proteção individual. Quanto ao EPI, cabe ao empregador. Então, a empresa precisa seguir certas normas relacionadas ao equipamento de proteção individual. Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, tá joia? Então, por exemplo, no nosso caso, quem vai fazer limpeza, né, precisa raspagem, precisa estar utilizando gorro, máscara, óculos de proteção, luvas de procedimento, jaleco e sapato fechado, tá? O sapato você pode ir com o seu mesmo, tá? Mas que seja fechado, um tênis, algum sapato que seja 100% fechado, tá joia? Exigir o seu uso. Além disso, então, voltando para o primeiro tópico, eu estava dando um exemplo da raspagem, tá? Técnico em saúde bucal que vai realizar a raspagem. Então, você precisa estar portando esses equipamentos que eu falei para você, tá? Esses materiais. E o técnico que vai realizar a lavagem dos materiais. Diferente desse aparato todo, ele precisa estar utilizando luvas emborrachadas, não a luva de procedimento. É uma luva mais grossa, porque a luva de procedimento é fina, né? E ao lavar os materiais, a gente acaba fazendo mais movimentos, utilizando a escova, a esponja para lavar, né, os materiais. E o risco de perfuração com materiais perfuro-cortantes é maior. Então, nós precisamos de uma barreira mais grossa durante a lavagem dos materiais, ok? Para você entender aqui, ó, adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade. Então, para realizar os procedimentos, luva de procedimento. Para realizar a lavagem dos materiais, luva de borracha mais grossa para dar uma proteção maior ao operador no momento da lavagem dos instrumentais, tá joia? Então, cada atividade oferece o seu risco
e para cada atividade existe um determinado equipamento de proteção individual. O empregador ele tem que exigir o uso, porque muitas vezes o operador, o empregado, no caso, sabe das necessidades de utilizar aquele equipamento, porém, na correria do dia a dia, acaba esquecendo. Ou, por exemplo, acaba de fazer a raspagem, está com a luva de procedimento, aí tira a luva de procedimento, não consegue encontrar a luva emborrachada e vai utilizar outra luva de procedimento, de látex fina. E aí, no momento de remover, sei lá, uma lâmina de bisturi que está no cabo, acaba se cortando, acaba perfurando a luva de látex e se cortando. Isso é um acidente de trabalho. Poxa, professora, mas ele não sabia da importância de utilizar a luva de borracha? Sabia, mas precisa ter uma fiscalização por parte do empregador, por parte do responsável pelaquela empresa, por aquela clínica, consultório, enfim. É necessário que o empregador exija o uso dos equipamentos de proteção individual, porque no final das contas acaba sendo responsabilidade dele, do empregador, tá? Fornecer ao empregado somente EPIs aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Então você não vai fornecer para o seu trabalhador, para o seu operador, para a pessoa que está ali com você te ajudando todos os dias, um material que não é de qualidade. Então você precisa focar na segurança, na sua segurança e na segurança dos demais funcionários que trabalham com você. Então, precisa ser aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. É extremamente importante isso, tá? Orientar e capacitar o empregado quanto ao uso adequado, acondicionamento e conservação. Isso é extremamente importante. Ninguém nasce sabendo, pessoal. Então, se a pessoa chega, é novata, ela precisa de uma orientação. Ela precisa ser treinada para entender que, para realizar a raspagem, utiliza-se a luva de látex. Para realizar a lavagem dos instrumentais, precisa ser a luva emborrachada. Muita gente não sabe e precisa de uma orientação. Precisa estar treinado, precisa capacitar aquele funcionário, ok? Então, capacitando o funcionário, fazendo reciclagens, sempre lembrando da importância, do porquê utilizar os equipamentos de proteção individual, o empregador vai estar garantindo e vai estar, de certa maneira, fiscalizando o funcionamento do seu estabelecimento, da sua clínica, do seu consultório, enfim, tá? Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Então, continuando no exemplo da luva de borracha. Furou, rasgou, enfim, no momento da lavagem. Só que o empregador não dá importância a isso e aí os funcionários continuam realizando a lavagem com a luva rasgada. E aí? Adianta de alguma coisa? Não. Não, por quê? Porque a luva está rasgada, você está tendo contato com o fluido, está entrando água, está entrando saliva. Então, precisa-se ter o cuidado com a manutenção. Além disso, a capacitação e orientação aos funcionários diz respeito também à manutenção daqueles equipamentos de proteção individual. Então, utilizou os óculos de proteção, acabou de usar, retira do rosto, higieniza aquele óculos e guardar em um local adequado. No outro dia, vai realizar de novo os procedimentos, pega-se o óculos e vai realizando a limpeza a cada paciente, ok? Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. É aquilo que eu falei. O empregador, ele é responsável pela manutenção. Ele é responsável pela fiscalização, se está correndo tudo bem. Se a higienização está sendo realizada, higienização e manutenção periódica. Tá joia? Então é importante isso, tá, pessoal? E aí, e ao funcionário, professora? Qual que é a obrigação do funcionário em relação aos EPIs? Utilizar apenas para a finalidade a que se destina. Então, se existe jaleco, gorro, máscara e luva de procedimento para utilizar nos procedimentos, você não vai pegar a luva emborrachada que fica no expurgo para fazer a raspagem do seu paciente. Não tem como. Então, cada EPI é determinado para uma determinada situação.
certo? Cada EPI é adequado para uma determinada situação. Responsabilizar-se pelo acondicionamento e conservação. Você não vai utilizar o seu óculos de proteção, acabou de usar, joga em cima da mesa do equipe e tchau, deixa lá. Você precisa ser responsável pelo equipamento fornecido para você. Por exemplo, o seu jaleco. Jaleco é uma coisa que tem gente que tem um apego e não quer lavar para não desgastar os tecidos, né? Gente, jaleco precisa estar impecável no momento do atendimento. Profilaxia é um procedimento que a gente faz e que suja muito o jaleco. Espirra a pasta profilática, espirra pedra pomes, sem contar todas as bactérias e micro-organismos que estão coladas ao longo do jaleco durante os procedimentos. Então, para cada dia, um jaleco. Vamos lavar o nosso jaleco. Vamos ser responsáveis pela manutenção dos nossos equipamentos, tá? Jaleco é uma peça extremamente importante para a gente. É ele que vai dar a segurança para que algum produto que venha a cair em você não toque na sua pele, por exemplo, né? Para que a sua roupa não fique encharcada de micro-organismo e mesmo assim fica, né? É uma barreira de proteção. Então a gente precisa ter parcimônia em relação aos nossos equipamentos. A gente precisa saber para que eles são destinados e ter a responsabilidade de conservá-los, né? De sempre estar ali focando na manutenção, tá joia? E os tipos de EPI? Opa, saiu aqui. Os tipos de equipamento de proteção individual, professora, são vários. Então, nós temos proteção para a cabeça, tá? No nosso caso, é o gorro, como vocês podem visualizar aí, tá? Proteção ocular e facial. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês verem que equipamento de proteção individual não é apenas para a área da saúde, tá certo? Existem todas as demais áreas que também necessitam dos equipamentos de proteção individual. Como, por exemplo, aqui, ó, o capacete para obra, né? A pessoa está sujeita a cair pedaços de tijolos, enfim, numa construção de uma casa, de um prédio. Então, é necessário que haja o devido cuidado. Proteção ocular e facial. Aqui, como vocês podem ver, né? Viseira, máscara filtrante, para quem utiliza, mexe com materiais químicos, né? Produtos químicos. E a nossa, ó, óculos e máscara. É extremamente importante. Porque os nossos olhos são porta de entrada, né? Portas de entrada dos micro-organismos. Então, nós precisamos proteger da melhor maneira possível, tá joia? Proteção para as mãos e para os braços. Como eu já havia dito, o jaleco, ó. O jaleco é extremamente importante porque ele protege o nosso tronco, ele protege os nossos braços. Então, qualquer coisa que cair, a gente vai estar protegido, vai ficar blindado pelo jaleco, digamos assim. E luvas, tá? Tem gente que tem, professor, eu tenho alergia a látex, não posso utilizar, ou tenho alergia ao pó da luva. Existem opções, tá? Existem as luvas de silicone, existem as luvas nitrílicas para quem tem esse tipo de problema. A única desvantagem de silicone não, de vinil, pessoal, desculpa. A única desvantagem é que essas luvas de procedimento nitrílica e de vinil é um pouco mais cara que a de látex, tá certo? E aí nós temos a sobreluva. Muitas vezes a gente está na correria do atendimento e não tem ninguém para nos auxiliar. Então a gente precisa ter uma sobreluva porque, eu esqueci de pegar a pedra pomes ou esqueci de pegar a pasta profilática. Coloca-se a sobreluva sobre a luva que você está utilizando para realizar o procedimento, tá joia? E aí, com as sobreluvas calçadas sobre as luvas, a gente pode ir e pegar o que a gente precisa sem contaminar o ambiente, tá? Isso é a contaminação cruzada. Se eu tô aqui na boca do paciente, esqueci de pegar tal coisa, voltei e peguei com a minha luva suja, certo? Isso não pode acontecer. Proteção para o tronco. O jaleco, como a gente já havia dito aqui em cima, né? Que é uma proteção para os braços também. E o avental plumbífero. Esse avental plumbífero é contra raio-x. Então, dependendo do maquinário que está ali e você opera, você também precisa utilizar, tá?
mas depende do que você faz em relação ao raio-x. Porque se é o intraoral, apenas o paciente precisa utilizar, tá? Você se afasta os 2 metros, se possível, e tiver uma barreira, melhor ainda, e faz a tomada radiográfica, tá? Professora, mas você está falando da nossa segurança. O paciente também corre algum risco? Corre, e a gente precisa utilizar o equipamento de proteção individual para ele também, tá? Quais são eles? Claro, o avental plumbífero, que é o avental de chumbo, que a gente utiliza para as tomadas radiográficas, tá certo? Babador odontológico, porque o paciente está deitado, a gente tem ali a alta rotação, a baixa rotação, existe muito respingo, né? Corre-se o risco, a gente também trabalha com muitos materiais. Então, precisa-se ter o cuidado de usar o babador odontológico. Além disso, é extremamente importante, não coloquei aqui, mas por favor, não se esqueçam, o paciente precisa usar óculos de proteção. Ele está ali deitado com os olhos abertos, muitas vezes, né? E nós utilizamos produtos, muitas vezes produtos químicos, como por exemplo, num clareamento, o cirurgião dentista utiliza peróxido de hidrogênio, que é um ácido, queima. Se o dentista não tiver o devido cuidado e cai o peróxido de hidrogênio no olho do paciente, Ave Maria, eu não quero nem pensar. Para restaurar, nós utilizamos ácido fosfórico. Nós utilizamos adesivo, né? O sistema adesivo. Uma gota que caia no olho do paciente pode prejudicar a visão. Então, nós precisamos utilizar o óculos de proteção no paciente. Uma mínima intervenção que seja. Você vai fazer uma profilaxia, óculos de proteção no paciente. Tá joia? Que é uma região sensível, é uma região que está sujeita ali, que é porta de entrada para micro-organismo, então a gente precisa proteger da melhor maneira possível, tá? Além disso, como proteção ao paciente, não só ao paciente, a nós também, profissionais, a biossegurança. Biossegurança, gente, é uma aliada extremamente importante. Por quê? Porque é ela que vai servir como barreira para o nosso ambiente de trabalho. Barreira contra o quê? Contra os micro-organismos. Então, vamos supor, eu acabo de atender um paciente, não higienizo o equipo, não higienizo a cadeira, não lavo a cuspideira, e aí o próximo paciente que chegar vai deitar em uma cadeira que está com aquele papel filme que nós passamos para protegê-la, contaminado do paciente anterior. Então, nós precisamos trocar periodicamente e sempre, paciente após paciente, a gente precisa fazer a troca da barreira física que está no nosso equipamento. Remove-se a barreira física, ou seja, todo o papel filme, todo o saco que a gente utiliza para colocar e cobrir alta rotação, baixa rotação, seringa tríplice, né? O refletor, nós estamos aqui, né, manipulando. E aí, de repente, precisa mudar o foco do refletor. Aí a gente vai com a luva toda suja, pega no refletor e muda a angulação. Para quê? Para que a gente consiga visualizar melhor. Só que a gente se esqueceu de que a nossa luva está contaminada. Então, o que acontece? Nós também precisamos proteger essas regiões, as superfícies. Então, proteção das superfícies que nós utilizamos ao longo do nosso trabalho. Então, precisa de ter toda a higienização, né, do equipamento, da cadeira odontológica, tá certo? Limpeza e troca de barreira física de paciente em paciente, tá? Atendeu um paciente, troca tudo. Pronto, trocou tudo, vamos atender outro. Isso é extremamente importante. E dá preguiça, eu não vou negar para vocês. A cada paciente você ir trocando tudo, dá preguiça, mas você pensa, poxa, se fosse minha mãe que eu fosse atender, eu ia querer que ela sentasse numa cadeira onde passou, sei lá, 10, 15 pacientes, 20 pacientes, ou que está aí há 6 meses, o mesmo papel filme enrolando a cadeira, enrolando o equipo, né? Não, porque você sabe que existe ali
fonte de contaminação. Então, você precisa reduzir esse risco para os seus pacientes. Vamos reduzir esse risco, vamos seguir o protocolo de biossegurança. A biossegurança é uma aliada importantíssima, tá? E proteja-se. Use os EPIs adequados ao seu trabalho. É extremamente importante que a gente tenha essa percepção. Segurança e saúde no trabalho. É extremamente importante. E aí, a gente se pergunta novamente, por que utilizar os EPIs durante o trabalho? Agora, você já pode responder a esse questionamento. É uma coisa óbvia, não é mesmo? Então, a gente já viu aqui, a gente viu todas as consequências, a gente falou em aulas anteriores. Mais uma vez, eu vou bater nessa tecla até vocês se cansarem, porque nós estamos sujeitos a contaminações presentes no nosso ambiente de trabalho. E a gente precisa mudar isso, a gente precisa ter consciência. Os EPIs, os equipamentos de proteção individual, estão aí para que a gente utilize, para que a gente minimize os riscos de contaminação, para que a gente minimize os riscos de acidentes de trabalho, tá? Para que a gente minimize, então, a contaminação e a associação dessa contaminação com doenças infectocontagiosas. O nosso ambiente de trabalho, no caso consultório odontológico, é um ambiente que, se não realizada a devida biossegurança, devida higienização, limpeza e cuidado, é um antro de patógenos, de micro-organismos. Nós lidamos com aerosol da alta rotação, fazemos profilaxia, voa micro-organismo para todo quanto é lado, né? Precisamos estar cientes da importância da utilização do equipamento de proteção individual como proteção, né, para nós e para os nossos pacientes. A gente não pode deixar de falar nesse assunto. Os nossos pacientes precisam ter todo o cuidado necessário. Na verdade, nós precisamos ter o cuidado com os nossos pacientes. Nunca se esqueçam, babador odontológico, óculos, se possível até touca no paciente, tá? Mas eu sei que na correria, muitas vezes a gente não consegue. Mas o óculos de proteção individual é indispensável para o nosso paciente. Nós estamos lidando com uma pessoa, certo? Nós estamos manipulando materiais químicos, produtos químicos, no momento da restauração, no momento da raspagem, certo? Precisamos ter o devido cuidado. É extremamente importante que nós tenhamos essa consciência. Se não temos, vamos passar a ter, tá? Muita gente acha que é besteira. Eu também já achei. Hoje eu vejo que a base do consultório é a biossegurança. O coração do consultório é a sala de esterilização. Se você não consegue processar os seus artigos, tá? Se você não consegue higienizar, lavar, esterilizar os seus instrumentais da maneira correta, isso vai refletir de maneira negativa no seu trabalho. Porque você vai estar colocando seus pacientes em risco, já que não está realizando a higienização da maneira correta, ok? E o seu trabalho vai por água abaixo. Qual é o profissional que age sabendo que não está fazendo a coisa correta e fica com a consciência ok? Complicado, né, pessoal? Muito complicado. Então, assim, a gente precisa ter essa percepção, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Essa conscientização é extremamente importante, não só na área da saúde, como eu falei para vocês, em todas as áreas profissionais que forem necessárias a utilização do equipamento de proteção individual, eles devem ser utilizados, eles estão aí para isso. Vocês, como técnicos em saúde bucal, precisam ter essa consciência e essa responsabilidade. Porque realmente, lá em cima a gente viu que o empregador, vamos dizer, o dono da instituição que vocês trabalham, o dono da clínica, do consultório que vocês trabalham, é displicente em relação à fiscalização, mas ele proporciona tudo para que vocês utilizem. Por que não utilizar? Aí depois, se acontece alguma coisa,
acaba sendo o responsável o empregador, mas você foi orientado, você teve toda a capacitação para saber o porquê de utilizar aquele material, aquele equipamento de proteção individual, no entanto, não utilizou. E aí aconteceu um acidente de trabalho, você se cortou, você se contaminou, enfim. Por quê? Porque não utilizou o equipamento de proteção individual. Então a gente acha que é besteira, né? Ah, besteira, professora. Vamos deixar levar e tal. Só que não é assim. A gente precisa ter muito cuidado, tá? Muito cuidado com o nosso dia a dia clínico. Muito cuidado ao manipular os materiais, os produtos químicos que nós utilizamos. Cuidado ao realizar a raspagem do paciente, da arcada do paciente. Porque nós estamos ali manipulando, realizando um procedimento com materiais pérfuro-cortantes. Existe a técnica correta para ser realizada, utilizando equipamento de proteção individual, claro, mas você ainda assim corre esse risco. Então vamos executar a técnica correta, vamos segurar o instrumento da maneira que tem que ser segurado. Pode parecer besteira? É tudo besteira, né? Até a gente passar por uma situação comprometedora que possa aí causar alguns estragos, pequenos estragos relacionados à nossa saúde. Então, você tá ali com a cureta, não tá segurando direito, escapou a cureta que estava contaminada com sangue, rasgou tua luva de látex, cortou o seu dedo, e aí? Claro que acidentes acontecem. E eu boto medo mesmo, porque a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa ter cautela, tá? A gente precisa ter calma a realizar os procedimentos. Não adianta fazer tudo alvoroçado, tudo rápido. Ai, meu Deus do céu, precisou acabar. Pronto, aí acaba se machucando. Acaba acontecendo um acidente de trabalho. Ou então, vai lavar os instrumentais utilizados ao longo do dia, tá com pressa, não achou a luva emborrachada, grossa, para realizar esse tipo de procedimento. E aí, o que acontece? E aí acontece algum acidente de trabalho. É extremamente importante que a gente tenha essa consciência. Vamos voltar aqui para a aula para ver o que mais que eu trouxe para vocês. A gente já está no finalzinho, pessoal. Considerações finais. Então, olha aqui. Deixa só eu ver uma coisa. Considerações finais. Dessa aula toda, professora, o que a gente pode tirar disso tudo? Bom, falei um monte de coisa. Aí você vai falar, professora, a senhora foi até repetitiva, mas tem que ser, para que a gente consiga ter a devida consciência em relação à importância da utilização dos equipamentos de proteção individual. É com eles que nós vamos nos proteger e proteger os pacientes, além de proteger toda a nossa equipe de trabalho, tá certo? É com eles que a gente vai evitar, juntamente com a biossegurança, que ocorra contaminação, né? Enfim, é extremamente importante, a gente não pode esquecer disso. Fui repetitiva mesmo, mas é necessário, porque a gente precisa ter essa consciência. Então, considerações finais. Revisando o conceito. EPIs são quaisquer meios ou dispositivos destinados a serem utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da saúde ou segurança durante o exercício de uma determinada atividade. Então, a gente viu que o EPI serve como barreira de segurança durante a execução do nosso trabalho. A gente não pode se esquecer da nossa obrigação como operador daquela situação, daquele procedimento, né? Da importância que tem o uso de equipamento individual. Para quê? Para que a gente reduza o risco de acidente de trabalho, tá? Os EPIs devem ser fornecidos gratuitamente pelas empresas, sempre adequado aos riscos da função e em perfeito estado de conservação e funcionamento, ok? Lembrando que, apesar dos EPIs serem fornecidos pela empresa, vocês têm total obrigação e responsabilidade para utilizá-los. Deve existir a fiscalização por meio dos donos das empresas, instituições? Sim, mas você como funcionário, você como técnico em saúde bucal, precisa ter noção da importância e da responsabilidade que é utilizar os equipamentos de proteção individual da maneira correta, tá? O uso dos EPIs é de extrema importância tanto para os empregados
quanto para os empregadores, e a conscientização de ambas as partes, assim como o respaldo da lei, são meios importantes para garantir a segurança de trabalho. Aquilo que eu acabei de falar. Eu sou meio apressada, eu acabo falando o que vem no próximo slide, né? E aí, o treinamento e orientação para a correta utilização e conservação dos equipamentos de proteção individual, EPI, é de fundamental importância e devem ser fornecidos gratuitamente pelas empresas, clínicas, consultórios aos seus trabalhadores. Então, a gente viu que existem as obrigações tanto do empregador como do empregado, né, do funcionário, e a gente precisa entender e saber que os funcionários precisam estar conscientizados, eles precisam estar treinados. Existe a orientação que deve ser passada para eles, para que eles entendam qual o objetivo de utilizar o EPI, o que são os EPIs e por que utilizar. Por que utilizar o EPI? Simplesmente porque vai estar garantindo a sua segurança durante a execução do seu trabalho. Então, essa consciência precisa estar assim, bem forte, bem fortalecida na sua mente, tá? Para quê? Para que você consiga executar os procedimentos da maneira ok, da maneira adequada. Então, é importante que a gente saiba da nossa responsabilidade quanto trabalhadores da área da saúde, ok? Nós precisamos disso, a palavra me fugiu, mas nós precisamos disso, tá? E para que isso aconteça, nós precisamos estar orientados, nós precisamos que as empresas forneçam treinamentos para que a gente saiba utilizar o equipamento de proteção individual da maneira correta. Porque não adianta nada eu pegar a luva emborrachada do expurgo e usar para quê? Para realizar a raspagem do meu paciente. Não tem lógica um negócio desse. Então, treinamento e orientação para os funcionários é extremamente importante, gente. E saúde no trabalho, segurança no trabalho é tudo. A gente viu os riscos, né, de acidentes no trabalho, acidente de trabalho, vimos as diversas doenças infecciosas. A gente não quer aqui que ninguém passe por esse tipo de situação. Por isso que eu bato na mesma tecla, sou repetitiva, porque é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, tem que ter em mente. Nós estamos em uma área da saúde que precisa ter muito cuidado. Nós precisamos seguir os protocolos, existem regrinhas para se seguir. Regra é chato? Muitas vezes sim, mas é necessário, tá? Então não existe uma exceção, nesse caso, para o uso do EPI. Não existe exceção, só hoje eu não vou usar o meu óculos de proteção. Aí só hoje acontece de respingar um produto químico no seu olho. E aí? Você estava sem óculos de proteção, você não utilizou o equipamento de proteção individual correto. Aí só hoje eu não vou esterilizar a cureta de raspagem, eu vou passar um alquinho e vou utilizar no meu paciente. Mas só naquele dia você atendeu anteriormente um paciente que tinha hepatite. E aí atendeu novamente um outro paciente com o mesmo instrumental. E aí aquele paciente contraiu a hepatite. Tá entendendo, pessoal, que o negócio é sério? Que eu falo, e tem gente que não entende, que acha que é muita frescura, mas na nossa odontologia precisa se ter, tá? Precisa se ter esse cuidado, essa consciência, a gente precisa estar sabendo 100% dos riscos inerentes à nossa profissão, à nossa equipe, aos nossos pacientes. Então, que vocês continuem assim, se conscientizando cada vez mais, tá joia? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aguardo vocês para a próxima aula, que vai ser boa demais, tá joia? Um grande abraço, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!